E aí, pessoal, aqui é o Elias, professor de História, estamos aqui de novo, né, voltando aí para dar continuidade à nossa questão aí, que é o período regencial, né? Então a gente já fez ali uma introdução, né, discutindo ali a divisão desse período, né? Então, regência, lembrando aí, fazendo aquela breve revisão, né? Então, período regência trina provisória, né, o primeiro período, depois a gente tem a regência trina permanente até 1835, depois a gente tem as regências unas, né, primeira do Diogo Feijó e depois a do Araújo Lima. Isso tudo compreende o período que fica conhecido como período regencial, né, que vai lá de 1831, com a abdicação do Dom Pedro I, até 1840, quando é coroado o Pedro II, e aí tem início o segundo reinado. Tá? Então, como eu já falei anteriormente, é muito importante vocês fazerem a leitura do livro. Né? As dúvidas que vocês tiverem, mandem para mim lá no Google Class, que eu vou responder o quanto antes, tá? Para que as coisas fiquem bem claras. Né? Se você não viu a primeira parte da aula, é muito importante ver lá a introdução ao período regencial e aí depois vem para cá para poder você pegar o conteúdo de forma completa, tá? Para não ficar perdido. Então hoje a gente vai dar início à nossa discussão sobre as revoltas regenciais. Então a ideia é a gente pensar as revoltas regenciais que ocorrem ali, né, entre, vamos botar assim, né, entre 1831, 32 até o início do segundo reinado, né, assim, revoltas que vão acabar em 1845, 1844, então mesmo elas ultrapassam o período regencial. Então, vamos lá para a gente poder começar. Então vejam só, pessoal, as revoltas regenciais, né, elas são um exemplo, né, uma evidência daquelas disputas políticas que ocorrem durante todo o período durante o período regencial, né? Ou seja, são revoltas que refletem os interesses de elites locais, mas também refletem os interesses de camadas populares, de escravizados, né, que se encontravam ali desamparados em meio a um período de bastante crise, né, uma crise política, e frente também às desigualdades que não foram transformadas mesmo com a implantação do império. Né? Então, quer dizer, haviam muitas contradições e o período regencial, que é um momento, vamos dizer assim, já de instabilidade pela ausência de uma figura forte no trono, ele vai promover, né, ele vai permitir que esse tipo de revoltas ocorram. Então, o que acontece? O medo maior, e aí eu já tinha falado isso quando a gente fala, por exemplo, do ato adicional lá de 1834, é que havia um medo muito grande por parte das elites, por parte dos regentes, né, de quem estava de fato no poder, de que essas revoltas, que são locais, né, então acontecem várias revoltas em todo o território, essas revoltas que eram locais, que tinham muitas vezes interesses locais, né, que passavam ali por diversas camadas, elas produzissem o mesmo fenômeno que ocorreu lá na América Espanhola, ou seja, a divisão do império, do território brasileiro em uma série de repúblicas independentes, né, que é o que aconteceu em toda a América Espanhola. Né? A gente viu que essa é uma das características que já diferencia a independência da América Portuguesa em relação à América Espanhola, né, que enquanto a América Espanhola se subdividiu em pequenas repúblicas, a América Portuguesa se manteve, né, unificada, mas sob uma monarquia. Então, quer dizer, o medo, um dos temores era esse, né, de que eventualmente houvesse esse tipo de fragmentação, e também havia o temor, por exemplo, de um levante, né, de escravizados, já que o número de escravizados ele crescia, né, cada vez mais. O Brasil é um dos que vai importar em maior quantidade os, os negros africanos escravizados. Né? Então, quer dizer, só para você ter uma ideia, né, aproximadamente 12 milhões de escravizados foram comercializados da África para a América, e desses 12 milhões, pelo menos 40% ficaram só no Brasil. Então, só o Brasil conseguia absorver quase a metade da demanda de toda a América aí, no tráfico negreiro. Então, quer dizer, havia um número bastante intenso. Além disso, essas revoltas, ela vai expor, né, essa divergência, né, entre o modelo político que se queria para o Brasil. Então, de uma ala
principalmente uma ala mais aristocrática, muitas vezes mais próxima do governo, defendia um governo centralizado, né, um governo forte, enquanto que uma outra ala, geralmente das elites locais, geralmente envolvendo aí as elites econômicas das diversas províncias, defendiam um modelo mais descentralizado em que essas elites elas tivessem poder predominante nas suas regiões, né? Então essa questão ela também entra como elemento que agravou a instabilidade política desse momento, né? Também expressava as tensões sociais, né, do Brasil, né? Como eu falei para ti, como eu falei para vocês, né? Então quer dizer a maioria da população vivia na pobreza e uma boa parcela dessa população era de escravizado que estava sujeito ali a um regime de violência cotidiana. Então, quer dizer, havia também uma tensão e você vai ver que muitas dessas revoltas elas são de escravizados, de ex-escravizados, de quilombolas, né? Claro que você vai ter revoltas em que a elite vai participar, em que ela vai estar atrelada, claro que sim, né? Mas há também uma série de revoltas que já questionavam, que já se impunham, né? Resistiam à desigualdade social, que era profunda, e também, claro, a luta contra a escravidão. Então, quer dizer, são vários, né, os fatores que vão agravar essa crise política pela qual o Brasil Império passava. Então, aqui eu listei, né, algumas das revoltas, né? Então olha aqui, ó. A gente vai tratar cada uma delas separadamente, né? A gente vai fazendo aqui aula por aula, a gente vai discutindo as revoltas para a gente poder conhecer, né, a fundo um pouco sobre essas revoltas. Então, a gente tem as Rusgas Cuiabanas lá em 1834, a Revolta dos Malês em 1835, né? A Sabinada, tá? A Guerra dos Farrapos, a Cabanagem e a Balaiada. Aqui são apenas algumas das revoltas regenciais. Aqui tem um mapa que coloca aqui justamente as áreas, né, as regiões em que ocorreram essas revoltas. Só para a gente ter uma ideia de como é um processo que está espalhado pelas diversas regiões, né, do então Império Brasileiro. Né? Aqui o mapa do Império, né, ainda não é o mapa do Brasil como nós conhecemos hoje, né, mas aqui você já dá para ter uma noção. Então olha só, aqui essa região aqui, ó, né, é a Cabanagem, né, a região do Grão-Pará, que basicamente compõe aqui a maior parte da Amazônia e tal, onde hoje aqui é o estado do Amazonas e tal. Então o Grão-Pará é aqui onde vai ocorrer a Cabanagem, né, entre 1835 e 1840. Então vejam que a grande maioria deles ocorre ainda, né, na década de 30 do século XIX. A Balaiada, que na região do Maranhão, né, a Balaiada também é uma revolta bastante importante desse período. Os Malês, ó, aqui ó, a revolta dos Malês e a Sabinada, ambos ocorrem em Salvador, tá, na região aqui da Bahia. As Rusgas Cuiabanas, em Cuiabá, né, que é na região ali do Mato Grosso, que é as províncias, né, na província do Mato Grosso. E aqui no sul a gente tem a Guerra dos Farrapos, né? Então aí você vai ter, olha aí, vários movimentos, né, que vão trazer uma série de questões e vão expressar as tensões que se aprofundavam aí, né, durante o período o período monárquico, né? Então quer dizer, a ausência de um rei vai levar o agravamento de uma tensão política, né? Então, para começar, a gente vai falar sobre a Revolta dos Malês, que foi considerada, né, uma das maiores revoltas de escravizados na história do Brasil, né? Então, ela ocorre em 1835, na verdade, especificamente, né, na região lá de Salvador. É considerada uma das revoltas mais radicais, né, porque ela vai ser movida por dois sentimentos aqui fundamentais. O primeiro, a luta contra a escravidão. O segundo, a intolerância religiosa, né? Então, assim, a gente vai ver que essa revolta ela é marcada já por um radicalismo bastante intenso. Então, é um dos levantes mais violentos aí por parte, né, em que você vai ter envolvido aí escravizados, né? A maioria desses rebeldes fazia parte vinham, né? Porque assim, na verdade, o que vai acontecer? Você tem vários escravizados e ex-escravos, né, que passam a conspirar, né, para lutar
contra o regime estabelecido, tanto no sentido de combater a escravidão, como também a liberdade religiosa, né, combater os ditos aí traidores, né, os brancos e os mulatos que haviam se submetido às imposições europeias, né? Então, assim, eles vão juntar várias etnias, né? Então, aqui, apesar de a maioria pertencer à nação Nagô, lá na África, você vai ter negros de diversas etnias diferentes, né? Mas que vão se unir por de certa forma, um laço comum, né? Que é o fato de a sua grande maioria serem muçulmanos, né? O próprio nome Revolta dos Malês está ligado à palavra em malê, né? Que é no Nagô, quer dizer muçulmano. E então eles vão lutar principalmente contra, primeiro, a escravidão, a imposição da escravidão e a violência da escravidão, e também contra a imposição do catolicismo, já que a maioria não, né, já que todos eles eram proibidos de executar, né, de exercerem as suas religiões por conta, né, da autoridade, já que o Brasil a religião oficial do Brasil era o catolicismo, então a eles ficava obrigado a aplicação do catolicismo em vez de exercerem livremente as suas crenças. Então eles vão combater de um lado a escravidão e do outro essa imposição, né? E aí vão responder essa imposição com bastante intolerância. Então o que a gente vai ter? Em janeiro, 23 de janeiro de 1835, você vai ter assim, na verdade o levante ele ocorre por conta da delação, né? Eles são delatados, a conspiração ela ocorre, mas a insurreição ela acaba acontecendo de uma forma mais espontânea, já que eles foram delatados, e aí a reação do governo local em tentar impedir a eclosão da insurreição leva, na verdade, a essa rebelião. E aí você vai ter mais 600 negros africanos que passam a se revoltar contra o governo central, e na verdade eles conseguem avançar bastante, eles vencem várias batalhas contra as forças militares imperiais, né? Mas não vão ter êxito, né, efetivo, né? Eles tinham como objetivo, como eu falei, né, por fim a escravidão, então era uma forma de resistência contra a escravidão, e também perseguir aí os brancos e os mulatos ditos traidores, né? Os mulatos traidores eram aqueles que haviam se aliado aos brancos ou que haviam se submetido às imposições europeias, né? Então, como eu falei, eles vão lutar especificamente contra duas condições que atingia, né, fortemente essa população. Eles são delatados, então, como eu falei, né, o movimento ele acaba acontecendo de uma forma um tanto quanto desorganizada, porque ele ocorre na tentativa, né, militar de impedir que ele ocorresse, e aí os negros não conseguem se organizar efetivamente, mas mesmo assim conseguem algumas vitórias. E o poder regencial, claro, né, não vai deixar barato. Então, assim, vai usar todas as forças que possuía para esmagar essa rebelião, né, até porque, sendo uma revolta principalmente de escravizados, era preciso, na concepção de quem estava no poder naquele momento, esmagar ela de uma forma que demonstrasse para os demais o risco de se ter uma revolta dessa, né? Por quê? Porque havia o medo de que essas revoltas se espalhassem, e aí, como eu falei anteriormente, havia um número realmente muito grande de escravizados no Brasil, e ainda mais, assim, né, mais concentrados ali na região do Nordeste também, né, em decorrência, por exemplo, da plantação do açúcar e do algodão, né, do fumo, né, que eram produtos que utilizavam amplamente a mão de obra escravizada. Então havia realmente muitos, com certeza, muito mais negros do que brancos. Outra questão, né, que é fundamental de se entender é que, né, havia o receio de que essa revolta ela se espalhasse para outras províncias, né? E aí ficaria ainda mais difícil de conter. Então, quer dizer, você vai ter uma repressão bem violenta dessa revolta. Então, muitos vão ser presos, alguns fuzilados, outros foram deportados.
né? Então, quer dizer, você vai ter uma repressão intensa, a força militar vai reprimir com todas as forças mesmo, né? Para demonstrar para os demais não já ficarem avisados, né? Ao mesmo tempo, aumenta o rigor das leis, né, contra escravizados rebeldes, tanto no sentido das punições, como também, por exemplo, em Salvador passa a ter vigília noturna, né, vai ter guarda noturna que passava a observar, havia horário, né, para que os escravizados fossem recolhidos, então havia uma série de, criam-se uma série de leis justamente para impedir que uma nova revolta dessa proporção, ou talvez maior, viesse a acontecer, né? Então aqui uma imagenzinha aí para a gente poder, né, pensar um pouco sobre essa revolta. E então aqui é um exemplo, né, das tensões sociais que existiam na colônia e também durante o Império e que agora começam a ganhar força de movimento social, né? E aí vão, como falei, vão ser vários desses movimentos que vão ocorrer entre 1834 e 35 até a década de 40, né, 45, até mais ou menos o início da década de 50. Tá certo? Então, pessoal, é isso, né? Então essa é a primeira revolta que a gente vai falar, mas pra frente a gente vai começar a falar das rusgas, vamos falar sabinada, balaiada, cabonagem, todas elas a gente vai comentar um pouco para que a gente conheça mais ou menos o que ocorreu em cada uma dessas revoltas até 1840, quando o Dom Pedro II chega ao poder, tá bom? Então, leiam o capítulo, façam anotações tanto do livro como da aula aqui, porque tem coisa aqui que não está lá, e dúvidas que surgirem, seja na leitura ou mesmo quando vocês estão assistindo esse vídeo aqui, mandem para mim lá no Google Class que eu vou responder o quanto antes, tá certo? Então, muito obrigado por assistir e até a próxima.